Eu andava meio entediado buscando alguma coisa pra assistir ou pra ler e eu acabei caindo num desses animes questionáveis produzidos pelo Comic Fest. E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar com vocês sobre The Perfect Prince Loves Me, The Side Character. Esse é basicamente um anime Isekai BL que eu assisti e que eu confesso que me diverti bastante assistindo. Agora eu vou te contar um pouco sobre ele, o que eu achei dele, né, depois de eu ter assistido o anime. Mas antes disso, antes da gente falar sobre o anime, eu quero te lembrar que o like é muito importante porque ajuda no engajamento do vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, fica à vontade para me seguir nas outras redes sociais e comenta quantas vezes você quiser ao longo do vídeo. E se aparecer aquele botãozinho de hype aí pra você no vídeo, aproveita pra hypar. Então agora vamos falar sobre The Perfect Prince Loves Me, The Side Character. The Perfect Prince Loves Me, The Side Character, que se traduziria em algo como O Príncipe Perfeito Está Apaixonado por Mim, o personagem secundário, é uma adaptação em anime de um mangá BL chamado Ateuma Kara no Kuseshite Super Darin Ouji Nichouai Sareteimasu. O mangá de Yuki Ao começou a ser serializado em 2022 na revista BL Screamo e em 2023 o seu primeiro volume em Tanko foi lançado. Até o momento ele já conta com 3 volumes, sendo o último lançado em janeiro deste ano. No Brasil o mangá ainda é inédito. O anime, ele é uma adaptação feita pelo Comic Festa, que se vocês já lembram de outros animes adaptados pelo Comic Festa que eu comentei aqui no canal, ele não tem nada de diferente no formato. Inclusive, ao longo do vídeo, a gente vai chamar a obra gentilmente de Atekuse, que é meio que a abreviação do título original em japonês, que eu vi que é usado para se referir a ela, então pra ganhar tempo a gente vai fazer assim. O anime, ele foi produzido, adaptado em 2 formatos, basicamente. Como eu já falei, igual aqueles outros que eu já comentei aqui da Comic Festa. Ele é produzido em 2 formatos, né? Uma que é feita pra TV, vamos dizer assim, e um outro que é distribuído pelo serviço de streaming do Comic Festa. Essa versão para TV, ela é um pouco mais curta, aí, tendo em torno de 4 minutos, enquanto a versão que vai para o streaming, ela tem aí em torno de 5 minutos. A diferença entre elas são cenas de sexo. Basicamente, a versão que vai para TV, ela pula diretamente essas cenas, e a versão que tá no streaming não, a cena de sexo é basicamente um pornozão ali, um hentaizão. O estúdio responsável pela adaptação é o estúdio Rokiboshi, que não tem nada de surpreendente no catálogo, a não ser um monte de animes do Comic Festa. Eu acredito que a maioria de vocês saiba o que é um Isekai, certo? É o tipo de história onde o protagonista de repente se vê preso em um mundo alternativo, um mundo paralelo, em uma outra realidade, né, que ficou, esse tipo de história ficou muito popular com Sword Art Online, que acabou furando bastante a bolha, e hoje em dia a gente tem constantemente uma enxurrada de histórias em Isekai. E em Atekuse a gente tem basicamente um Isekai na história onde um rapaz ele é transportado para um outro mundo, um mundo de fantasia, depois do que ele sofreu o que parece ter sido um acidente fatal. Quando ele reencarna no corpo de uma outra pessoa, que a gente vai descobrir ser o personagem da sua novel favorita, um dos personagens, ele reencarna no corpo de Roneru Graves, que ele é basicamente o grande rival do protagonista dessa história na novel. Essa novel é uma novel que ele gostava muito, que ele era muito fã, e ele já conhece a história inteira. E ele sabe que o personagem dele vai acabar sendo executado em algum momento quando ele é pego junto com a Lily, que é a protagonista feminina dessa história e par romântico do príncipe Alec. Agora, no corpo do Lonil, ele vai fazer de tudo para viver uma vida pacata e evita ao máximo cometer qualquer deslize para que ele não tenha o fim trágico que o seu personagem está previsto para ter na história que ele conhece. Só que ele acaba tendo um pequeno descuido e a história acaba seguindo pro rumo onde ele é pego, teoricamente, se aproveitando da princesa. Só que aí um rumo mais surpreendente na história acaba acontecendo
quando o príncipe Alec, o seu grande rival, em um momento que parecia ser de pura raiva, acaba se mostrando desesperadamente apaixonado por ele. O que acontece é que durante aquele momento, aquela discussão, numa tentativa de se defender, o Leonil, ele acaba jogando um vidro de alguma substância que a gente vai descobrir depois que é uma poção do amor em cima do Alec. E daí o Alec acaba se vendo enfeitiçado por aquilo, né? Ou pelo menos a gente entende isso. O Alec acaba se vendo envolvido por aquilo e daí ele passa a aproveitar cada segundo, cada oportunidade para poder demonstrar o seu amor pelo seu antigo rival. E daí o resto aqui é história. No geral, a premissa parece muito legal. A questão é que eu não li muito do mangá para poder ter uma ideia. Eu acho que eu li 10 capítulos, o que eu acho que não cobre nem o primeiro volume tanco. E no anime, o anime ele é uma versão muito curta, né? Como eu já comentei com vocês, os episódios têm em torno de 5 minutos. É uma versão muito curta para eles desenvolverem isso tudo de uma maneira realmente saudável, assim. Então eu não tenho como saber o quanto eles abusam do que parece uma proposta bem legal. Eu vou comentar com vocês aqui basicamente pelo que eu assisti no anime. Mas assim, pelo menos o arco principal eles vão contar pra gente na adaptação. Pelo menos no anime esse arco principal eles concluem pra gente. A gente vai entender, né, sobre essa questão da poção do amor que o Leonil jogou no Alec e que ele passa basicamente os episódios todos do anime ali se sentindo mal e buscando um antídoto pro Alec, porque ele acha que não é certo, que não é justo que eles vivam essa situação dessa forma. Então ele passa os episódios em busca de um antídoto ali, e porque ele tá se sentindo mal com a situação que ele causou. E esse é o grande arco principal da história, o grande plot, tudo meio que gira em torno disso, e isso a gente acaba tendo uma curta... Não é bem uma solução, mas a gente tem algumas respostas sobre isso até o final dos 8 episódios do anime. Ele sente, no geral, que ele tá estragando a história da novel pela qual ele é tão apaixonado. Ele sente que não é certo ele fazer isso com a Lily, com a princesa, né? E por mais que ele esteja começando a também se apaixonar pelo príncipe Alec e esteja, ao longo dos episódios a gente percebe que ele tá começando a gostar cada vez mais do romance que eles vivem, dos momentos que eles passam junto, ele sente que não é justo aquilo tudo porque ele sente que tá enganando o príncipe. Do que eu li do mangá, a adaptação é toda bem parecida, assim, o que eles fazem comumente é reorganizar um pouco da linha do tempo, de alguns acontecimentos, para poder encaixar naquele formato que eu já comentei com vocês, que é usado pelo Comic Festa. Aquele formato clássico que é um pequeno plot por episódio, que acaba levando a uma parte do desenvolvimento da grande trama, e que eles conseguem concluir esse episódio sempre com uma belíssima cena de sexo que eles vão incluir em algum momento. O mais comum é na conclusão, mas algumas acontecem no meio do episódio. Por exemplo, o Leonil e o Alec sendo atacados por algum homem aí, por um homem misterioso. O Alec terminando aquilo envenenado, o Leonil desenvolvendo um poder mágico para poder salvar o seu amado, e a recompensa final do episódio, uma cena de sexo linda entre os dois. Assim, no final das contas, o fato do anime ele ser uma adaptação muito mais curta e enxuta da história, torna ele... dá ele um ritmo assim... talvez até melhor. Por exemplo, a gente não perde tempo com explicações inúteis sobre a vida do Leonil antes do que tá acontecendo aqui. Sabe, o importante da história é o que tá acontecendo aqui, quando o Leonil chegou nesse mundo. Então, a não ser que em algum momento eles usem isso para desenvolver algum outro plot, não tem por que a gente ficar realmente preocupado com como era a vida dele antes, a não ser num
numa breve menção pra gente saber como ele foi parar ali. E mesmo assim, né, mesmo tornando a história mais enxuta, ela é uma adaptação que deixa a história com poucas pontas soltas num geral, assim. Até mesmo na própria adaptação em anime, a gente vai entender um pouco mais a fundo, né, sobre a questão... mais a fundo não, mas a gente vai ter uma resolução mais clara sobre a questão da poção do amor, que eu acho que justifica a maneira como a história aconteceu depois. É uma resolução que vem só lá no final, mas que eu acho que justifica bem as coisas e, honestamente, me deixou sedento por mais história. Depois que eu soube dessa resposta, vamos dizer assim, eu fiquei querendo saber mais da história. Infelizmente eu não fui atrás de ler mais do mangá, né? Eu li pouco dele, mas eu fiquei muito curioso por mais daquilo. Infelizmente eu sei que a gente não vai ter, porque eu duvido que a Comic Fest adapte uma continuação. Eles não fazem isso, mas no geral, quem sabe um dia eu vá ler o mangá, porque me deixou genuinamente sedento por mais. É que assim, esse plot que me deixou sedento é algo que eu achei que eles iriam usar para fechar a história, né? Mas foi um plot diferente, ele me deixou só com vontade de ler mais, de saber mais. E eu tenho certeza que muita gente que conhece essa história aqui, depois que assistiu o anime, vai correndo atrás do mangá, porque vocês vão ficar com vontade demais, assim como eu fiquei. Nenhum dos protagonistas é assim, uau, muito profundo, com grande desenvolvimento, o que é mais um problema de uma adaptação assim tão curta, mas eles são ambos surpreendentemente carismáticos. O Roneu, ele tem sempre aquela carinha fofa de quem tá pedindo pica e sabe pedir, só que ele é muito carismático, não tem como tu não torcer por ele na história. E é fácil de se apegar a ele, porque também ele tem uma motivação muito nobre em torno daquilo tudo, que é tentar resolver aquela situação, mesmo que ele esteja perdidamente apaixonado pelo Alec também. Toda a sua personalidade, quanto a sua aparência, ele tem um clichêzão clássico daquele Uke que fica todo coradinho, todo bobo, ao menor movimento do homem pelo qual ele é apaixonado. E assim, isso ajuda a tornar a adaptação em anime ainda mais divertida, honestamente. Traz pra gente no mangá algumas cenas belíssimas dele todo coradinho quando ele vê o Alec, ou quando o Alec faz alguma investida. E no anime ajuda a compor aquelas cenas belíssimas. O príncipe Alec faz jus ao nome de príncipe perfeito que o mangá dá a ele. Ele é sempre gentil, educado, sempre muito preocupado com o bem-estar do Loneu. Assim, a questão é que ele não deixa de mudar completamente quando os dois estão sozinhos e ele virar um grande safado, mas sempre preocupado com o prazer e bem-estar do amado dele. Tudo que o Alec faz ou pensa é movido pela sua paixão pelo Roneu. Então, graças a isso, episódios de ciúme são muito comuns e episódios onde ele simplesmente não conseguiu se conter ao ver o seu grande amado são mais comuns ainda. Ele também é retratado como um seme bem clichê, assim, com aquela personalidade bastante galanteadora e desesperadamente apaixonado pelo seu par romântico, pelo seu Uke. E eu acho que a ambientação nesse mundo de fantasias assim ajuda a deixar a aparência dele ainda mais deslumbrante, ajuda a colocar ele nesse lugar ainda mais galanteador, assim. Os demais personagens da história não são relevantes o bastante para eu comentar aqui com vocês. Todos eles aparecem na história apenas como elementos básicos para ajudar a desenvolver o núcleo principal, assim. Visualmente, o anime não é nada de deslumbrante, assim. Honestamente, a arte, num geral, ela é bem fiel à do mangá, mas como aqui, teoricamente, a gente tá falando de uma animação, as cenas estáticas, que às vezes são quadros belíssimos no mangá, aqui ficam meio estranhas em alguns momentos. E é óbvio, como não é uma grande animação, né, ele tem muitas cenas estáticas. Um destaque bem positivo aqui, eu acho que vai pro Ronil, que ele tem aquela aparência bem fofa, mas ele consegue manter uma atmosfera e uma aparência muito horny também, assim. Claro que eu acho que tem a contribuição clara de
que a gente tá falando de um mundo de fantasia, né, esse ambiente mais fantástico, e aí quando a gente vê isso na adaptação, as cores ajudam muito a construir isso. Ver as cenas que são bonitas no mangá, aqui na versão animada, elas são uma experiência muito legal, assim. O Alec nas suas roupas totalmente deslumbrantes, extravagantes, de príncipe, sempre chamando atenção, muito bonito, né? E o Loneu sempre com aquela carinha fofa, todo coradinho. Ver isso naquela versão animada, colorida, com a contribuição da trilha sonora, eu acho que ajuda ainda mais a tornar a experiência divertida, assim. Ver essas cenas lendo o mangá já era legal, mas eu acho que na experiência dessa forma fica tudo mais divertido. Eu sei, conheço vocês e eu sei que vocês querem saber sobre as cenas de porn e basicamente é a mesma coisa para tudo que eu falei agora. Elas são cenas muito parecidas e fiéis ao que ele tem no mangá, que inclusive são quadros bem bonitos no mangá. Eu acho que o autor é bem feliz em desenhar isso. Mas a questão é que aqui elas ganham um certo charme, porque a gente tem a inclusão de cores, né? E alguns movimentos, só que ao mesmo tempo, como a animação ela não é a coisa mais rica que tem, como de costume, ela é uma animação bastante fraca, assim, algumas cenas elas acabam ficando meio toscas às vezes, e eu fico pensando, porra, eu queria ter visto isso só no mangá. Vale também o crédito aos voice actors, né, aos seiyus do Loneu e do Alec, que eu acho que eles ajudam bastante a construir eu acho que eles são bem felizes em construir uma tensão sexual entre os dois protagonistas ao longo de toda a história. E quando as cenas de porn finalmente chegam, assim, eu acho que eles ajudam a construir ela, eles conseguem entregar toda a sensualidade que a cena pede. E às vezes até ajudam um pouco a gente engolir a animação meio tosca. O resto da composição musical no geral do anime, ela é totalmente esquecível. Inclusive aquele encerramento ruim que é cantado pelos seiyus. Não porque eles cantam mal, é porque é ruim e pronto. Totalmente esquecível. Pulei em todos os episódios. Eu particularmente adoro ver Isekais BL. Eu acho que eu tô bem saturado de Isekai em geral. Mas quando a gente fala do BL, ainda existe muito para ser explorado dentro do núcleo Isekai. Tem muita coisa de Isekai que pode ser feita dentro do BL que eu ainda não li. Tem muita coisa que provavelmente já foi feita e eu só não li ainda. Tem muita coisa que talvez deveria ser feita ainda. A questão é que eu quero consumir mais. Eu acho que o Isekai ele tá bem saturado quando a gente fala das histórias de lutinha, mas eu acho que no BL ainda tem muita coisa que dá pra aproveitar, tem muita coisa que eu quero ler ainda. Os personagens funcionam muito bem juntos, eles são bem interessantes, bem divertidos e tu facilmente torce por eles na história, tá? Pelos dois, não tem como não gostar dos dois. No geral, se tu juntar os episódios, ele é um grande apanhado de clichês BL, cada episódio assim acontece um grande clichêzão assim, dentro daquela história, mas é legal porque tudo acontece dentro desse mundo de fantasia da novel na qual o Loneu foi parar, e tudo acontece de maneira normalmente bem divertida e termina com uma sacanagem delícia sempre. O anime é legal, o que eu li do mangá ele é bem legal também, nenhum deles é excepcional em nada, mas os dois são bons. Mas do que eu consumi dos dois, eu confesso que eu acho que alguns arranjos que eles precisaram fazer no roteiro para poder colocar naquele formato que eu já comentei com vocês do Comic Festa, eu acho que ajudou na narrativa no geral em alguns momentos, então de certa forma, eu acho até que eu gostei mais da versão em anime, mas não é como se isso prejudicasse a história no mangá, mas eu acho que em alguns arranjos ali pra acertar essa linha temporal, funcionar naquele formato que a produtora tá propondo, eu acho que em alguns momentos ficou mais interessante. Dito isso, né, eu acho que assistir o anime é uma experiência muito legal.
Tem essa questão do roteiro parecer um pouco mais dinâmico. É fácil de assistir porque ele é bem divertido, bem gostosinho. São 8 episódios de algo em torno de 5 minutos, então é bem fácil de assistir. Mas se você gostar da história, se você quiser saber mais coisas que acontecem entre eles, ou até se aprofundar um pouco mais naquilo que você viu acontecendo no anime, você vai precisar ir pro mangá. E também acho que vai ser uma experiência bem interessante. Se você já conhece esse mangá ou esse anime, deixa aí nos comentários o que você acha dessa obra. Se você não conhecia até ver o meu vídeo, me diz aí se eu te convenci a ler. E se você vai lá assistir ou vai ler agora, volta aqui nos comentários depois e me conta o que você achou. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.